Bom, sétimo ano, geometria, aqui o professor Valdivino. Pessoal, esta terceira revisão é referente à semana do dia 17 até o dia 21 do mês de agosto, tá? Com mais esta, corrigir, fazendo todas as revisões, já serve como também um reforço para a prova de vocês. Logo vocês vão receber aí o comunicado da semana de prova. E eu já vou antecipar para vocês, pessoal. A semana de prova vai ser agora, do dia 14 de setembro até o dia 18. Eu tô olhando para ali porque eu tô olhando o calendário, tá? Então vocês vão receber da coordenadora e da direção o calendário de prova. Então eu já fiz o primeiro vídeo, já foi postado as revisões, o segundo vídeo foi postado as revisões, com mais essa eu fecho toda a revisão referente ao mês de agosto. E eu ainda vou fazer aquele vídeo que eu sempre faço, dando uma prévia do que vai cair na prova e fazendo uma revisão, dando dicas de como resolve cada questão. Beleza? Por quê? Porque quando você lê essa revisão principal, que essa revisão vai ser assim, ó, um dia a revisão, no outro dia seguinte a prova. Como fizemos no primeiro bimestre, no segundo bimestre, no terceiro é do mesmo jeito. Por quê, pessoal? Que aí você vai conseguir fazer uma prova mais tranquila, desde que você venha estudando e você vai ter certeza que vai conseguir uma nota boa. Beleza? Então vamos lá para mais essa revisão, já serve como revisão e também as correções das atividades anteriores. Não esqueça, pessoal, a semana de prova vai do dia 14 até o dia 18, mas vocês vão receber esse comunicado por escrito. E antes ainda, eu ainda vou postar mais uma outra revisão geral do que vai cair na prova. Então vamos para a nossa aula. Pessoal, a primeira questão diz o seguinte, filho. A figura abaixo, olha o desenho aqui, ó. Então você tem esse desenho aqui, ó, tá vendo? Esse pedacinho aqui, ó, ele vale 30. E esse pedacinho aqui, ó, ele também vale 30. Então significa que ele tem valores normais, do mesmo igual. Pessoal, se eu pegar esse pedaço da circunferência e pegar esse outro pedaço aqui, ó, se eu tirar esse pedaço daqui e colocar aqui, você concorda que aqui você vai ter uma circunferência? Bom, com isso, vamos responder algumas perguntas. A primeira pergunta diz o seguinte: determine o comprimento. Pessoal, para você determinar o comprimento de uma figura redonda, seja círculo ou circunferência, você tem a fórmula. A fórmula é nada mais, nada menos que C é igual a 2 vezes π vezes R. O que significa o R? O R significa o raio. O que significa o π? O valor dele é fixo, 3,14, mas sabemos que ele é infinito, mas consideramos apenas 3,14. Quando você estiver no ensino médio, esse valor do π vai mudar. Aí vai para trigonometria, ele passa a ser a 180. Mas nós estamos em geometria plana. Então, até o nono ano, você considera, até o oitavo ano, você considera π 3,14. Quando chegar lá, a gente estuda, né? Pessoal, então pronto. Veja bem, 2 vezes π 3,14 vezes o raio. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o desenho, eu consigo fazer isso aqui virar uma circunferência? E nós estudamos nessas aulas anteriores que de um ponto a outro, de uma linha a outra, nós temos o quê? Nós temos o diâmetro. Eu vou fazer esse desenho aqui, não vai ficar redondinho não, mas você vai entender. Ó, de um ponto a outro, nós temos aqui, ó, o diâmetro. E esse valor desse diâmetro, eu vou usar o mesmo exemplo aqui, ó, vale 30. E o raio, o que é o raio? O raio é a metade dele. Então, significa que o raio aqui vale 15. Então, esse pedaço vale 15 e esse pedaço vale 15, que ao somar os dois dá um total de 30. Beleza? Só que a fórmula de vocês vem em função de R. Esse R pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo. Pronto, aí agora é só fazer cálculo, né, pessoal? Então, vai ser 2 vezes 3,14 vezes 15. Aí, ó, toda vez que você multiplicar 3,14 vezes 2, vai dar 6,28. Se você multiplicar 6,28 vezes 15, vai dar nada mais, nada menos do que 94,2. Então, pronto, ele na letra A, ele pediu o quê? O comprimento da circunferência. Na letra B, ele pede a área. Pessoal, para calcular a área de círculo ou circunferência, você tem também a fórmula. Pessoal, essa fórmula não vai mudar nunca, tá? Ela é fixa. Tanto para a área de círculo e circunferência. Também ele pode ser representado pelo R minúsculo ou R maiúsculo, tanto faz.
Então, a área do círculo vai ser, quanto é que vale o π? 3,14. Quanto é que vale o raio? Vale 15, que é a metade do diâmetro. Beleza? Tudo isso ao quadrado. Aqui eu tenho uma multiplicação e tenho uma potência. Quanto é 15 ao quadrado? 15 ao quadrado é 15 vezes 15. Vocês sabem fazer continha, né? Sétimo ano. 3,14 vezes 225. 225 vezes 3,14, a área vai ser 706,5. Beleza, pessoal? Tá claro? Na letra C, ele pede o diâmetro. Já falei para você, o que é diâmetro é de um lado a outro. Então, ele vale quanto? Vale 30. Eu vi aluno que colocou que o diâmetro dessa questão valeria 60. Não. Por que não? Eu sei que é porque ele somou 30 mais 30. Não, porque esse pedaço aqui, ó, se eu tirar ele e colocar aqui em cima, é o mesmo. É o mesmo. Então, como é que você vai me dizer que ele vai valer 60? Então, o diâmetro vale 30. Ele vai de um lado ao outro e morreu o assunto. E o raio? O raio você também já sabe. O raio é a metade, né? Que é 15. E o perímetro? Pessoal, perímetro. Perímetro de qualquer figura é o contorno da figura. Bom, e o perímetro da circunferência? É o comprimento dela. Perímetro de circunferência é o comprimento. Por isso que eu coloco para meus alunos que P é igual a C, que é igual a 2 vezes π vezes R. Que o perímetro, então, quanto é que foi o comprimento que eu calculei aqui? 94, Pessoal, não esqueça, do círculo, da circunferência, perímetro é igual ao comprimento. A fórmula é a mesma, tá? Beleza, questão 2. Determine o raio da circunferência que tem o comprimento 3,34,54. Veja bem, ele quer o raio que tem o comprimento 34,54. Pessoal, então vamos lá. Ele quer o raio. Só que ele diz para nós que o comprimento, então eu estou colocando aqui a fórmula, tá? Porque a fórmula é importante. Ele me deu o comprimento, que é 34,54. Tudo isso é igual a 2 vezes. Quanto é que vale o π? 3,14. E o raio? O raio vamos descobrir. Lembra que eu falei para você? 3,14 vezes 2 vai dar nada mais, nada menos do que 6,28 vezes o raio. Ele está multiplicando, passa dividindo. 34,54 dividido por 6,28, que é igual a R. Bom, pessoal, fazendo essa divisão, você tem que o resultado é 5,5. Mas eu ensinei na videoaula, eu ensinei como é que faz divisão com números decimais. Só que agora, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês. Tem aqui, ó, 34,54 dividido por 6,28. Pessoal, quantas casas você tem depois da vírgula? Tem 2 casas. Cada casa vale 10. Então, é 34,54. Se eu tenho 2 casas depois da vírgula, você vai multiplicar por 100. Se eu tivesse uma casa depois da vírgula, você ia multiplicar por 10. Se eu tivesse 3 casas depois da vírgula, você ia multiplicar por 1000. E aí, sempre você ia multiplicando sempre. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. E aí vai indo. Beleza? Beleza, então vamos nessa situação aqui, ó. Mas lembra o que você fazer, porque quais são as partes da divisão? Aqui eu tenho, ó. Deixa eu colocar aqui direitinho para explicar melhor para você. Eu tenho dividendo, eu tenho divisor, e aí eu quero obter o quociente e o resto. Pessoal, olha se eu tenho número decimal. Tem, veja quantas casas depois da vírgula, 2. Então você vai pegar o 34,54. Vou multiplicar por 100. Fazendo essa multiplicação por 100, você vai ter 3.454, né? Pessoal, o mesmo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Então, eu vou pegar o 6,28 vezes 100 também. Fazendo essa multiplicação, você tem 628. Aí, você pega 3.454 dividido por 628. Aí é só dividir, né, pessoal? Primeiro vou dar 5, porque ó, o de fora tem que ser maior do que o que está dentro. Dentro aqui você tem 628. Aqui fora você tem 3.454. Aí, ó, 345 é menor do que 628. Então, você tem que pegar todas as casas. 5 vezes 8, 40, fica 4. 5 vezes 2, 10. 14, fica 1. 5 vezes 6, 30 com mais 1, 31. E acredito que todos sabem fazer a divisão.
Aí vai ficar 4, 1 e 3. 1. E aqui morreu no 0. Aí, vírgula, acrescenta outro 0. 3.140 dividido, vou pôr 5 de novo. Porque 5 vezes 8, 40, fica 4. 5 vezes 2, 10. 11, 12, 13, 14, fica 1. 6 vezes 5, 30, 31. Pronto, então o meu resto é 0 e o meu resultado é 5,5. Pessoal, ainda vai ter nos próximos exercícios. Vamos lá. Vamos dizer que aqui eu tivesse 2 casas depois da vírgula e aqui dentro eu tivesse 1 casa depois da vírgula. O maior prevalece. Se eu tenho 2 casas depois da vírgula aqui e aqui dentro eu tenho 1 casa depois da vírgula, então, independente, eu tenho que multiplicar por 100. Agora, se eu tivesse aqui 1 casa depois da vírgula aqui e aqui também 1 casa depois da vírgula, eu ia pegar os dois e multiplicar por 10. Mas a minha pergunta foi, se aqui eu tenho 2 casas depois da vírgula e aqui eu tenho apenas 1 casa depois da vírgula, eu ia pegar esse multiplicar por 100 e esse também multiplicar por 100. A maior quantidade de casas depois da vírgula é o que prevalece. Lembrando, quando eu tenho 1 casa depois da vírgula, multiplica por 10. 2 casas depois da vírgula, multiplica por 100. 3 casas depois da vírgula, multiplica por 1000. E aí você vai multiplicando, beleza? Vamos para a questão 3. Na questão 3 diz o seguinte, eu calculo o diâmetro do círculo que tem um perímetro 56,52. Lembra que eu falei para vocês que perímetro é o mesmo que comprimento? Perímetro é o mesmo que comprimento para círculo e circunferência, tá? Qual é a forma do comprimento? A forma do comprimento é 2 vezes π vezes r. Então, é só substituir. Ele está dando o perímetro, que é 56,52, que é 2 vezes 3,14 vezes R. Aí, aqui, ó, dá 6,28, 56,52 vezes R. Ele está multiplicando, passa dividindo. 56,52 dividido por 6,28. Tudo isso é igual a raio. Fazendo essa divisão, é igual a 9. Então, o meu raio é igual a 9. Aí você me pergunta, professor, é a resposta? Óbvio que não. Por que que não é a resposta? Porque ele pede o diâmetro. E você sabe que o diâmetro é o dobro do raio. E o raio é a metade do diâmetro. Então, se eu quero o diâmetro, eu pego esse resultado e multiplico por 2. E aí, eu coloquei aqui a fórmulazinha, ó. Diâmetro é 2 vezes o raio, que é 2 vezes 9, que é igual a 18. Então, meu diâmetro é igual a 18. Pronto, pessoal, resolvido. Questão 4. Determine a área do círculo que tem um diâmetro igual a 26. Tá vendo que ele está dando em diâmetro? Então, já sei que o raio aqui vale quanto? 13. Porque a área, eu já mostrei para vocês, a área para calcular círculo e circunferência é π vezes r ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser 3,14 vezes 13 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169. Vezes 3,14. Então, aí é só fazer a multiplicaçãozinha, vocês vai ter que nada mais, nada menos, 530,66. Como eu estou falando de área, olha a unidade lá, centímetros quadrados. Ok? Multiplicar, eu acredito que todo mundo sabe com o número decimal. O mais trabalhoso é a divisão. Questão 5. Quantos metros são percorridos para ir de A até B pelo caminho azul? Caminho azul é o reto, caminho vermelho é o caracol. Então, de A até B. Se de A até C vale 30 e de C até B vale 30, é só somar os dois que deu 60. Tá aqui o resultado, tá? Questão B. Letra B. A letra B ele pede pelo caminho vermelho. Ó. De A até C vale 30 e de C até B vale 30. Então, 30 mais 30, 60 também. E a letra C. De vermelho de A, ó, vermelho de A até C. Então, de A até C você tem o vermelho. E de C até B também você tem o azul. Ele quer o vermelho de A até C, 30. E de C até B pelo caminho azul. 30 mais 30, 60. Professor, todas deram a mesma resposta? Deu porque foi coincidência, tá? Todas deram a mesma resposta. Questão 6. O comprimento da moeda de R$1 é de aproximadamente 8,6 centímetros. Considere o valor do π, que é 3,1. Determine o raio e o diâmetro dessa circunferência. Pessoal, então, primeira coisa que você tem que fazer. Comprimento, a formulazinha, qual é a fórmula, filhinho de Deus? 2 vezes π vezes r. E ele deu o comprimento para nós, que é 8,6. Ele disse que o comprimento da circunferência é 8,6. 2 vezes π, 3,1 vezes r. Aqui vai dar 6,2 vezes r. 8,6.
Aí você vai pegar 8,6 dividido por 6,2, que é igual a R. Fazendo essa divisão, olha quantas casas depois da vírgula você tem. Você tem uma casa depois da vírgula. A imagem está ruim, né, pessoal? Melhorou. Você tem uma casa depois da vírgula aqui, tem uma casa depois da vírgula aqui. Então, você vai multiplicar por 10. Vai ficar 8,6 vezes 10, que vai dar 86. 6,2 vezes 10, que vai dar 62. Pronto, aí agora você divide. 86 dividido por 62. Fazendo essa divisão, você vai encontrar exatamente 1,38. Pessoal, esse número é infinito, mas considera apenas duas casas depois da vírgula, tá? Considera duas casas depois da vírgula. Que aí eu te garanto que você vai conseguir fazer uma excelente, pessoal, conta. Que dá 540. Aí eu fiz a divisão, 540, 490, vai dar 4, 0, beleza? Então, o meu raio é aproximadamente 1,38. Ele que é o diâmetro, é só você pegar 1,38 vezes 2, que você vai ter o diâmetro, que é 2,76. Pessoal, isso foi mais uma revisão, mais uma correção das atividades. Façam as de vocês e vão estudando, que eu já deixei aí no início do vídeo, a semana de prova vai começar. O calendário, dia da sua prova de geometria, a direção vai mandar para você. Um abraço a todos.